Neste vídeo eu vou te mostrar em 3 partes o que pode estar impedindo você de ver o dinheiro da sua empresa. E a primeira, nós vamos começar com o clássico, a mistura de contas. Infelizmente, este é o maior e mais comum veneno de uma pequena empresa. Quando você mistura as contas, ou seja, você paga as suas contas pessoais com a conta da empresa, você paga as contas da empresa com a sua conta pessoal, ou às vezes nem tem uma conta para cada uma, tá tudo junto. Você torna impossível mensurar qualquer tipo de resultado da empresa. Você já não sabe mais se esse gasto todo é gasto empresarial, se é gasto pessoal. Você não consegue entender por que e para onde o dinheiro está indo. Isso faz com que as contas se tornem um verdadeiro caos. É muito mais difícil de você organizar. E você acaba levando este caos para a sua vida pessoal também. Sabe aquela sensação de que nunca tem dinheiro para nada? Que você está vivendo para pagar boletos? Que nada sai do lugar? Que você não consegue fazer aquela viagem dos sonhos? Ou comprar a casa que você queria, o carro que você desejava? Que nada do que você queria de fato você está alcançando? E que às vezes até para pagar os boletos dentro de casa está difícil. Isso também pode ser uma consequência da mistura de contas. Uma vez eu ouvi o seguinte: eu não aguento mais não ter salário para nada. Cris, a escola das minhas filhas estão atrasadas. O meu plano de saúde está atrasado. Não sei nem como ainda não foi cortado. As contas da minha casa estão todas em atraso. E eu estou fazendo aquele malabarismo só para não cortar energia e água. Eu não tenho dinheiro para nada. E eu trabalho muito, eu trabalho cada vez mais e esse negócio não me dá resultado. E quando começou a fazer a separação de contas, quando ela começou a registrar tudo o que ela retirava para uso pessoal, ela descobriu nada mais, nada menos do que R$ 14 mil de salário. Sim, ela retirava, em média, 14 mil todos os meses da empresa. E você pode estar achando esse valor alto ou baixo a depender da sua realidade. Mas a gente precisa concordar que 14 mil é um salário acima da média do brasileiro. E que você tendo um salário assim e mesmo assim não conseguir pagar as contas básicas dentro de casa, ter o plano de saúde quase cortado, tem alguma coisa errada. É um indicativo de que tem algo errado aí. O que acontecia então? Ela usava todo esse recurso em coisas bobas. Ela ia pagando aqueles boletos que apareciam, ia gastando mais do que ela planejava, ia gastando coisas com que ela nem gostaria de gastar, mas não tinha como ela se planejar. Afinal, ela ia retirando à medida que ela precisava. Isso fez com que a empresa dela entrasse em declínio e, consequentemente, como a empresa é a fonte da renda, ela também começou a ter dificuldades até para tirar dinheiro da empresa e conseguir pagar essas contas. Ou seja, é preciso separar as contas. É preciso entender até onde a sua empresa pode te pagar, qual é o prolabore que você deseja ter. E se esse prolabore, se esse salário é o suficiente para a sua vida pessoal, mas principalmente se a sua empresa tem condições de arcar com ele agora. Existe uma premissa que eu gosto muito, que é primeiro a empresa fica rica e depois o dono. A sua riqueza é uma consequência do que você faz em seu negócio. Se o seu negócio prospera, você vai prosperar junto. Então, você precisa olhar com um pouquinho mais de cuidado para a separação de contas. E falando em caos, em bagunça, em boletos por toda parte, vamos para o segundo problema que aflige a maioria das pequenas empresas, que é a desorganização, a falta de controle. Eu sei que você talvez já tenha tentado fazer o fluxo de caixa no caderninho, numa planilha que você baixou pronta, ou numa planilha que você tentou fazer, mas no final do mês você não estava entendendo nada, aquilo não batia por nada, você não sabia o que fazer com aqueles dados, e no final você desistiu. Já começou algumas vezes, mas nunca vai à frente. Você precisa de um método, você precisa de ferramentas certas, que na verdade não te atrapalhem no seu dia a dia, mas que facilitem o seu dia a dia, que facilitem inclusive essa análise,
que você entenda o que fazer com aqueles números, o que isso tudo quer te dizer. Enquanto você não entender o porquê você faz, dificilmente você vai conseguir levar isso para frente. Então, você precisa aprender a registrar, a reunir esses dados e quais são os dados relevantes que você precisa reunir. Você precisa ter uma forma de visualizar esses dados de forma simples, de forma intuitiva. Afinal, a gente sabe que a vida do empreendedor não é lá muito fácil. A gente acaba assumindo várias funções. Talvez seja só você, né, a tal da eu presa. Então, você assume todas as funções e o financeiro acaba pesando. Então, você precisa ter algo fácil, que você bata o olho e já consiga tirar alguns insights dali para tomar decisões melhores e mais rápidas. E também precisa aprender a analisar esses dados. Você precisa saber para que você está registrando. Anotar por anotar não vai te levar a lugar nenhum. Mas essa falta de controle, essa falta de organização gera aquela ansiedade, aquela angústia de todos os dias estar chegando boleto e você nunca sabe se vai ter dinheiro suficiente para pagar aquelas contas. Você nem sabe, às vezes, todas as contas que você tem para pagar dentro do mês. Não consegue planejar as compras do estoque direito. Embola as parcelas ou então tenta pagar tudo à vista e faz aquele grande desembolso na empresa, fazendo com que nunca tenha caixa e parece que o negócio é aquelas rodinhas do hamster. Que você vai correndo e não sai do lugar, parece que você está andando em círculos. Então, a gente precisa ter esse controle. Você precisa tirar essa desorganização de dentro da empresa. E por último, mas não menos importante, a insegurança financeira. A maioria das empresas atua sem saber se tem capital de giro o suficiente para manter a operação do dia a dia, que é aquela sensação que eu falei, de nunca saber se vai ter dinheiro para pagar as contas do mês. Menos empresas ainda têm a reserva de emergência. E eu costumo falar que viver sem a reserva de emergência é a mesma coisa de andar com o carro na reserva. Sabe? Aquela hora que você olha e fala assim, não, essa gasolina aqui vai ser o suficiente para o meu trajeto. Mas aí você não conta que teve um acidente no meio do caminho, que travou o trânsito todo. Você ficou muito mais tempo parado no trânsito. O consumo do carro foi lá embaixo. Resultado, o carro parou no meio do caminho. É isso que acontece com uma empresa que não tem reserva de emergência. Qualquer imprevisto, qualquer batida no meio do caminho é o suficiente para fazer o seu negócio parar. Entra aquela bola de neve. Afinal, se você não tem um valor reservado para a emergência, na hora que ela chega, você precisa tirar o dinheiro que você ia pagar o fornecedor para pagar essa nova emergência. E aí, na hora de pagar esse fornecedor, você tem que tirar de outra coisa que você tinha reservado para pagar isso. E aí, meu filho, é a bola de neve ladeira abaixo. Então, quando você não tem uma reserva de emergência, você fica à mercê de todo e qualquer imprevisto que aconteça. E isso é extremamente perigoso. Afinal, a gente sabe que a vida é quase com um amontoado de emergências e imprevistos. Então, a gente nunca sabe se vai ter uma crise econômica, se vai ter uma pandemia, se um cano da sua loja vai estourar e você vai precisar arrumar aquilo de forma urgente para manter a sua operação. Então, você precisa ter reserva de emergência. E você deve estar pensando, Cris, mas eu estou endividado, estou com contas atrasadas, como é que eu vou pensar em fazer reserva de emergência? Pois é, primeiro, você precisa ter uma estratégia para sair deste endividamento. E o primeiro passo vai ser entender por que você chegou nesse endividamento. E isso a gente resolve lá naquele segundo pilar da organização. Quando você organiza as contas, quando você organiza a casa, fica muito mais fácil entender o que ocasionou esse endividamento. Mas mais do que isso, quando a gente está endividado, eu sei que às vezes a gente fica naquele sufoco, vai chegando boleto, você só quer pagar aquilo e vai pagando de forma aleatória. Mas isso não vai fazer você sair das dívidas. Você precisa ter uma estratégia. Você precisa saber quais dívidas são as prioridades, qual é a taxa média das dívidas que você tem. Você precisa ter alguns truques na manga para que você realmente consiga sair desse endividamento. Porque pagar as dívidas de forma aleatória pode, na verdade, prejudicar ainda mais. E se você só foca em sair das dívidas, em pagar essas dívidas em atraso, mas você não
se preocupa nem um pouco em formar essa reserva de emergência. Vai ser muito mais difícil você sair. Afinal, quando você talvez esteja quase o celular saindo do endividamento, a moto é seu trem emergência, e aí o plano foi por água abaixo. Então, é preciso preocupar com isso tudo. E você precisa ter essa clareza, um método, uma estratégia para sair das dívidas, para fazer as reservas de emergência, para conseguir ter segurança financeira no seu negócio. Então, não é à toa que o método SOS, além de, claro, ser o seu socorro, de ser uma ajuda para o seu negócio, para organizar essa casa, ele tem essas 3 letrinhas. S de separação de contas, O de organização e S de segurança financeira. Porque é isso que eu quero te ensinar dentro do método. Nós vamos organizar a casa. Eu quero te dar clareza de resultado. Eu quero que você saiba quais são os gargalos da sua empresa, o que tem te impedido de alavancar o seu negócio, de ter um resultado ideal, de ter o resultado que você deseja, que você merece para construir a vida que você deseja. É isso que eu quero te ensinar dentro do método SOS. Então, não perca tempo, porque eu te espero lá dentro.